Olá! Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a sequência dos números naturais. Vimos nas aulas anteriores um pouco das revisões das quatro operações, onde abordamos as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos dar continuidade aos conteúdos, então vamos ver um pouquinho sobre a sequência dos números naturais. Então vamos lá! Sequência dos números naturais. Quando falamos em números naturais, pensamos naqueles números que a gente consegue contar nos dedos. Então, a gente sabe que os números naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, se eu quiser representar a sequência dos números naturais, eu posso representar da seguinte forma, onde eu vou separando os números por meio da vírgula, e como ela é uma sequência e a gente sabe que os números naturais eles são infinitos, eu faço o uso das reticências para representar que continua. Então, quando a gente fala em números naturais, a gente pode falar em antecessor e sucessor. O que seria um sucessor de um número? Seria aquele número que vem logo em seguida, que vem depois do número. Então, quem seria o sucessor do número 6, por exemplo? Seria o número 7, que vem logo após o número 6. Quem seria o sucessor do número 10? Seria o número 11, que vem logo após o número 10. Já visto o que é um sucessor, podemos falar em antecessor. O que seria um antecessor de um número? Seria aquele número que vem antes dele. Então, quem seria o antecessor do número 5? O número 4. Quem seria o antecessor do número 3? O número 2. Nos números naturais, a gente sabe que sempre eu posso encontrar o próximo número, então sempre vai ter um sucessor de um número. Então, eu digo que sempre eu vou poder ter o sucessor de um número natural. Já quando eu falo em antecessor de um número natural, nem sempre eu vou ter. Por quê? Se eu for pensar qual é o antecessor do número 0, não tem. Por que não tem? Porque não tem um número que vem antes do número 0. A gente sabe que o primeiro número natural é o número 0. Então, não são todos os números naturais que possuem antecessor. Por exemplo, o número 0 não tem. Vamos ver alguns exemplos mais de sucessor e antecessor. Quem seria o antecessor do número 1? Quem é que vem antes do número 1? O número 0. Quem vem depois? O número 2. Quem que é o antecessor do número 5? Do número 4. E o sucessor? O número 6. Quem é o antecessor do número 7? O número 6. E quem seria o sucessor? O número 8. Quem é o antecessor do número 9? O número 8. E quem é o sucessor? O número 10. Então, sempre que eu falar em sucessor, vem depois do número e antecessor vem antes do número. Visto isso, eu posso afirmar para vocês que a sequência dos números naturais ela é infinita. Por que ela é infinita? Porque sempre vai ter um sucessor de um número. Então, vão ser infinitos números. Como é que eu represento isso? Represento por meio do uso das reticências. Visto que é uma sequência, a gente também pode falar em conjunto dos números naturais. Então, podemos definir o conjunto formado por todos os números dessa sequência. Representamos da seguinte forma: quando eu falo em sequência, eu faço o uso do parênteses. Quando eu falo em conjunto, eu faço o uso das chaves. Por exemplo, vou representar o conjunto dos números naturais por meio dessa letra N diferenciada. E eu sempre represento entre chaves e separando com vírgula, tá? E se vocês perceberem aí, tem o uso das reticências porque esse conjunto ele é infinito, continua. Visto isso, eu posso falar em números naturais na reta numerada ou reta numérica. Para mim falar em reta numérica, eu vou ter que elencar alguns elementos. Eu tenho que estabelecer a origem, o sentido e uma unidade, para que a gente possa representar cada ponto na reta, tá? Então, aqui a gente temos uma reta numérica limitada, mas a reta numérica ela é infinita. Então, quem seria a origem? A origem a gente representa como pelo número 0, e eu estabeleço um sentido. Nesse caso, o sentido está vindo para a direita. Qual seria a unidade? 1 centímetro. Então, de 1 em 1, eu vou colocando os pontos. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Visto que é uma reta numérica,
estabelecemos a origem, o sentido e a unidade, podemos falar em ordem dos números naturais. Quando a gente vai comparar os números em uma reta numérica, a gente vai ter 3 símbolos que podemos representar, que é o símbolo maior do que, o símbolo menor do que e o símbolo igual a. Então, observando aqui a reta numérica, e se eu quiser comparar o ponto 8 com o ponto 9, eu posso dizer que o ponto 8 ele é menor do que o ponto 9. Da mesma forma, se eu quiser comparar o ponto 10 com o ponto 6, eu sei que o ponto 10 ele é maior do que o ponto 6. Tá? Então, sempre falar em números consecutivos. O que seriam números consecutivos? São números que estão na sequência. Então, se eu quiser dois números consecutivos, dois números naturais consecutivos, eu posso dar um exemplo do número 1 e 2. Um está atrás do outro. Se eu quiser falar em 3 números consecutivos, eu posso falar número 3, 4 e 5. Eles são 3 números naturais consecutivos. Eles estão seguindo a ordem. Tá? Em 4 números consecutivos: 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, sempre que eu falar em números consecutivos, vem um atrás do outro, seguindo uma ordem. Então, visto isso, a gente pode falar sobre algumas sequências formadas por números naturais. Veremos 2 sequências formadas por números naturais, que é a sequência dos números pares e a sequência dos números ímpares. A primeira que vamos estudar é a sequência dos números pares. Sabemos que os números pares são dados de 2 em 2, então o primeiro número natural par é o 0, segundo o 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante. Então vejamos essa tabelinha aqui. Aqui eu tenho os números naturais na primeira linha e aqui na segunda linha eu tenho os números pares. Então, qual é o número natural? O número natural 1 faz relação com que número par? Com o número 2. O número natural 2 faz relação com que número par? O número 4. O número natural 7 faz relação com que número par? Com o número 14. E se eu quiser um número natural n, onde n pode ser qualquer número, qual seria a relação que ele iria estabelecer com o número par? 2n. Então, perceba que sempre que eu quiser representar um número par, eu posso representar pela expressão 2n, onde n é qualquer número natural. Por que isso acontece? Porque sempre que eu falar em número natural, eu vou multiplicar um número natural. Sempre que eu falar em número par, eu vou multiplicar o número natural por 2. Então, qual seria o primeiro número par? O segundo número par. 2 vezes 1. Qual seria o terceiro? 2 vezes 2. 4. Qual seria o quarto? 2 vezes 3, 6 e assim por diante. Então, sempre que eu falar em número par, eu consigo escrever esse número pela expressão 2n, onde n representa qualquer número natural. Da mesma maneira, eu posso representar os números ímpares. Só uma observação aqui. Os números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Da mesma forma, a gente vai fazer a analogia com os números ímpares. Quais são os números ímpares? 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Vamos analisar novamente uma tabelinha. Então, aqui a gente tem a tabela onde compara os números naturais com os números ímpares. Então, qual seria o primeiro número natural? O 0. Qual seria o primeiro número ímpar? O 1. Então, o número 1 estabelece relação com que número ímpar? Com o número 3. O número 5 estabelece relação com que número ímpar? Com o número 11. O número 10 com que número ímpar? Com o número 21. Então, se eu representar os números naturais por n, como é que eu vou encontrar um número ímpar? Pela expressão 2n mais 1. Então, se n for 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, qual é o primeiro número
é ímpar? O número 1. Qual o segundo? O número 3. Qual o terceiro? O número 5. E assim por diante. Então, sempre se eu quiser encontrar um número ímpar, eu vou utilizar a expressão 2n mais 1, onde n é um número natural, tá? Então, outra observação, a gente sabe que os números ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. E era isso, pessoal. Espero que vocês consigam responder a atividade e até a próxima.